Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou Carlos Luiz. Hoje a gente vai para o nosso programa Nova Geração 123, terceiro programa da série O Livro dos Espíritos. Hoje, de fato, a gente começa o primeiro capítulo, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos ele é composto de 4 partes. A primeira parte é chamada as causas primeiras ou as causas primárias, quer dizer, as questões básicas, o início de tudo, as questões centrais. É essa a ideia. E hoje a gente vai trabalhar as 3 primeiras perguntas. A grande causa de tudo, como não poderia deixar de ser, Deus, é o tema inicial. É muito interessante essa escolha de Kardec, e começar o Livro dos Espíritos por Deus. Nos lembra dos 10 mandamentos, que o primeiro mandamento também está falando de Deus, amar a Deus acima de todas as coisas. E lembra também do mandamento que Jesus deixa, inicial, que é a mesma coisa, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E Kardec, mantendo essa linha, essa tradição espiritual, vai começar o Livro dos Espíritos, que a gente já explicou o significado nos nossos 2 encontros anteriores, também com o tema Deus. Antes da gente ler a primeira pergunta, eu vou fazer mais um aviso essencial. O Livro dos Espíritos é um diálogo. O Livro dos Espíritos é uma conversa. Então, por favor, não pegue um trecho da conversa e conclua do que se trata a conversa. Se você tem 2 pessoas conversando sobre uma determinada situação e você começa a tirar conclusões precipitadas, você pode cometer muitos erros. Para entender o Livro dos Espíritos, você precisa ouvir a conversa toda. E a conversa está muito bem organizada. A conversa está definida com 1018 perguntas e respostas, e muitas delas, muito desse conjunto de 1018 tem comentário. Então, enquanto você não entender, não ouvir as 1018 perguntas, respostas e comentário, tenha muito cuidado de tirar qualquer conclusão. E se você vai tirar alguma conclusão, se pergunte: essa opinião que eu vou ter, ela está relacionada com o quê? Com quais perguntas? Porque se você simplesmente pega uma pergunta e tira uma conclusão, a chance de errar, de até distorcer é muito grande. Hoje a gente vai ter um exemplo muito claro disso e talvez seja o exemplo mais forte. Vamos lá. Deus. Pergunta número 1. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E aí começou a confusão. Por quê? Porque o sujeito leu a primeira pergunta, o primeiro segundo da conversa ele tirou a conclusão. Por Espiritismo Deus é uma inteligência. Obviamente a interpretação de Ariano, Não o Ariano Suassuna, gente. Ariano da raça ariana que está lá no módulo Migração Espiritual, tá certo? Mas, assim, é uma interpretação errada. Por quê? Porque eu tenho para começar 1018. Da primeira eu já tirei a conclusão, Deus é uma inteligência. Então, eu não entendi o que é inteligência. A inteligência suprema. O supremo é fácil de entender. A inteligência que está acima de todas as outras. Mas o que é inteligência? Aí o indivíduo chega e diz: não, o Espiritismo fala de um Deus somente razão. O Espiritismo diz que Deus é uma inteligência, é um ser que pensa. E ele errou totalmente. Mas assim, pecou, no sentido da palavra pecar, que é uma palavra militar, tem nada a ver com religião. Pecar é errar o alvo. Ele atirou para o lado direito e a bala foi para o esquerdo. Ele está longe de qualquer acerto. Primeiro porque a inteligência é algo mais complexo. Hoje a gente tem um termo, por exemplo, inteligência emocional, inteligência afetiva, inteligência interpessoal. Então, inteligência não é raciocínio, não é razão.
Né? Então, primeiro erro grosseiro. E aí a gente vai mostrar um outro erro mais grosseiro ainda. Né? Vamos lá. Estou na questão 1. Se não der tempo ir para 2, a gente faz a 2 no outro programa. Vamos trabalhar bem isso. Deus. Então a gente começa a pensar, né, a partir dessa ótica errada. Se eu entendi, ou se dizem que Deus é razão, Deus é só um raciocínio que controla tudo. Deus não vai se preocupar comigo, né? Deus é uma espécie de dono de uma multinacional, dono de uma grande corporação. É aquele sujeito inteligente que teve uma ideia genial e criou e está muito bem, está por cima de tudo, né? É o grande gerenciador, é o grande imperador que tem o seu império universal, que fez leis perfeitas, que controla tudo, as máquinas funcionam, no fundo todos nós somos máquinas desse grande sistema, e é assim que Deus é. Meu amigo, se você pensava ou pensa assim, me perdoe e me permita dizer, você errou feio. Não tem nada a ver com a compreensão espírita de Deus. Você pode ter, mas isso não é espiritismo. O Espiritismo vem resgatar o saber da doutrina secreta. A gente está falando de coisas profundas. Então, se você não ouviu nem o primeiro diálogo, que é feito de 1018 perguntas, e você quer tirar essa conclusão dessa questão, lamento. Para você, o Livro dos Espíritos ainda não está servindo como deveria. Isso é uma opinião pessoal? Não. E agora eu vou ler uma outra questão lá na frente. Mas pode? Pode, porque é um diálogo. O diálogo é fluido. Quando a gente está contando... Imagine você conversando com um amigo, uma conversa de 2 horas. As conversas vão e vêm. Né? Às vezes você se refere a uma coisa no meio do diálogo, no começo, no meio do diálogo, que tem a ver com uma coisa que está no começo. É um diálogo, não é um tratado de mecânica que está tudo, não. É um diálogo. Kardec e os espíritos não escolheram isso por acaso. É um diálogo. Então tem que entender. Vamos lá. Ok. Questão 963. Olha aí, eu estou falando de... A pergunta começa com Deus. Então eu estou no mesmo assunto. Mas não era na primeira parte? Gente, é organização didática. Para ter uma classificação. Mas acima de tudo é um diálogo fluido. Olha aí. Deus, olha a pergunta de Kardec, gente. Eu acho que, enfim, o sujeito reencarnou e fizer essa pergunta, para mim já valeu a encarnação, né? Aos espíritos superiores. Olha a pergunta: Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Prepare-se, para você que achava que Deus era um grande gerente, um grande dono de império, um grande imperador romano ou qualquer coisa, um grande que tem uma grande máquina de poder na mão, você vai se chocar. Pergunta: Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Kardec entende tanta delicadeza da pergunta e a importância que ele reforça a pergunta, né? Não é ele demasiadamente grande, Deus, e nós muito pequenos, para que cada indivíduo em particular, olha, né, reforçando, tenha aos seus olhos alguma importância? Né? Aquela história, você trabalha numa empresa que tem 100 mil funcionários no mundo todo, 500 mil funcionários no mundo todo, e você limpa o chão de uma fábrica, das menores no interior da China. O dono da empresa, né, digamos aí, é norte-americano. Aí você vai dizer assim: poxa, esse cara, eu sou um funcionário dele, ele olha lá os números, mas assim, ele não vai saber meu nome, digamos assim. O que Kardec está perguntando é isso: Deus sabe meu nome? Deus sabe o que eu faço de manhã? Deus sabe minha profissão? Deus sabe que eu sofri um acidente de carro? Deus sabe que eu estou preocupado com a conta de energia? Deus sabe que a minha lareira está sem lenha? É isso que Kardec está perguntando, gente. Né? Trazendo aqui para a gente: Deus sabe meu CPF? Deus sabe que eu tenho que pagar uma conta de cartão de crédito? É isso, é preocupação pessoal, individual. Kardec está perguntando isso.
Ele não é grande demais para se preocupar com isso? E aí, meu amiguinho, olha a resposta. Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Até aqui a gente estaria no âmbito da filosofia, mas o complemento é de uma beleza poética e de um poder de emoção que choca, que educa. Olha aí, nada é demasiadamente pequeno para a sua bondade. Então, Deus se ocupa pessoalmente de você, segundo o Livro dos Espíritos. Deus sabe o seu nome. Deus sabe como é que está o corte do seu cabelo ou a sua ausência de cabelo. Deus sabe o seu peso. Deus sabe a taxa de açúcar do seu sangue. É isso que os Espíritos estão dizendo. Então, o Deus que apresenta o Espiritismo é um Deus que só conheciam os grandes iniciados. É um Deus que só os grandes mestres espirituais, do Egito, da Índia, conheciam. É um outro ser. É um ser que não pode ter forma humana, porque como é que um ser com forma humana vai conhecer tudo? E a resposta é ainda mais ampla, porque Deus não conhece apenas os seres humanos. Deus conhece todos os seres, gente. Todos os seres que criou. Como todos os seres que existem foram criados por Deus, Deus conhece a particularidade de cada pulga que existe na Terra. De alguma forma ele diferencia uma da outra. Deus conhece a especificidade do canto de cada pássaro da mesma espécie de cada espécie. É esse Deus que a gente está conversando. Kardec está falando disso. É disso que Kardec está conversando aqui, com a equipe que ele faz parte. O assunto é esse. O assunto é esse. Então, não é um Deus Papai Noel de barba longa, zangado ou simpático. É outra coisa. É um ser que sabe o que está acontecendo com cada peixe do oceano. Sabe. Ele sabe o grau evolutivo de cada peixe, como é que cada um está se desenvolvendo nesse momento que você me ouve. A gente está falando disso. A gente está falando desse ser. E ao mesmo tempo ele sabe exatamente como um determinado Cristo está criando agora um novo planeta numa distância que a Terra, o telescópio mais poderoso, não consegue nem captar. É esse ser que a gente chama de Deus no Espiritismo. É esse ser que o Cristo fala dele. É esse o ser criador que todos os iniciados se referem. Então Deus é esse ser. Tá certo? É um ser que se envolve pessoalmente com cada uma das suas criaturas. Se a gente não entender isso, a gente não entendeu nada de Espiritismo. Nada. Porque, e aí Kardec coloca na questão 1, por quê? Porque se você não entender que Deus se preocupa pessoalmente, esse ser carinhoso, você vai interpretar a reencarnação de uma maneira torta, você vai interpretar situação espiritual depois dado desencarne de maneira desarmônica. Você não vai entender as leis fluídicas, porque por trás das leis fluídicas tem a preocupação pessoal de Deus com você. Você não vai entender nada de uma maneira lúcida. Então, por isso que Kardec bota lá. Ele bota lá o início e vai desenvolvendo, como quem diz. Vamos caminhando, vamos conversando. Aí conversa disso, conversa daquilo. Aí lá na frente, opa, agora você pode, eu já posso falar um pouquinho mais de Deus para você. Porque o diálogo não é Kardec tirando dúvida com os espíritos. O diálogo é mais profundo. É Kardec dialogando com os amigos dele para produzir algo que nos tire das trevas, nos tire da ilusão da matéria. Então, esse
esse é o ponto 1, né? Ficamos só com a questão 1. No nosso próximo encontro a gente vai para as questões 2 e 3, porque é necessário que a gente comece a entender a metodologia por trás da questão. Não só a pergunta, não só a resposta, mas o porquê da pergunta, o porquê da resposta e o sentido que isso tem para a nossa vida. Porque como Deus é um ser que se preocupa pessoalmente com cada um de nós, e aí é a consequência mais importante para o nosso estudo. Tudo o que existe na obra de Deus é pessoal. Ou como diriam os cabalistas, que são estudiosos profundos de Deus, tudo o que acontece é para melhor. Deus tudo controla para tudo o que aconteça na sua vida pessoal seja para o seu melhor. Todas as leis que nós vamos estudar, toda a sabedoria do livro dos Espíritos, toda a sabedoria do conjunto da doutrina secreta, são leis criadas considerando você, considerando o carinho de Deus por você, considerando a sua felicidade. Ah, mas as leis foram criadas e eu não existia. Mas é como um pai que sabe que o filho vem e prepara tudo. E todas elas são aplicadas considerando a sua individualidade. Por isso que não tem pena mecânica. Ah, bateu no outro, vai nascer sem mão. Não, não é assim. São medidas educativas considerando a sua necessidade, não a sua punição. Então eu espero que a gente tenha conseguido, né, mostrar esse panorama, esse horizonte do ser que nos criou e do que é o Espiritismo, a partir dessa compreensão. Sem essa compreensão não há Espiritismo, né? Não há iniciação lúcida na doutrina espírita, porque tudo vai ficar torto. Se o Deus para você é vingativo, você vai distorcer tudo. Um grande abraço, um grande beijo no coração. Vamos para a nossa segunda parte. Filhos, que o Cristo nos ilumine nesse instante em que nós entrelaçamos nossas vibrações em busca de preparar o nosso ser para adentrar no solo sagrado do Espiritismo. É preciso, filhos, preparar-se com verdadeira humildade para os ensinos que vêm do mais alto. É preciso não ter a arrogância tola daquele que acha que lê e entende simplesmente. É preciso, filhos, espaço para a meditação. É preciso espaço íntimo para que essas respostas possam florescer em vosso ser, trazendo paz, sabedoria, compreensão profunda de cada lance da vida. Nós vamos estudar, nós vamos aprender, nós vamos dialogar, nós vamos criticar de forma honesta cada questão, porque é assim que elas irão ser digeridas e liberar sua essência para o nosso intelecto e para o nosso coração. Filhos, o tema Deus requer muita caminhada para ser sentido de forma apropriada. Vamos sempre voltar a esse tema, mas para que vocês possam sentir a pureza do amor do Pai, expressa pela natureza e pelo Cristo. É necessário partir do que vocês aprenderam hoje. Sentir. Deus me conhece. Deus sabe de toda a minha história. Deus sabe das minhas lutas. Deus sabe de minhas dores. Deus sabe. E Deus se preocupa.
no sentido de voltar a atenção, olhar. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Deus olha para seus filhos. Deus observa seus filhos. Deus cuida, protege, nutre, estimula todos os seus filhos, que são seres humanos, mas que também são os anjos, mas que também são seres abaixo do estágio de humanidade. É preciso perceber o amor de Deus em cada coisa, para que se possa compreender o Espiritismo. Esse é o primeiro problema. E talvez o mais importante, porque se você não entende, se você não tem em mente que Deus ama a todos, você vai achar que Espiritismo é doutrina de batalha teórica. Espiritismo é doutrina de diálogo construtivo, em que as percepções e compreensões vão sendo aprofundadas e ampliadas. Esse é o movimento do Espiritismo. Isso deveria ser o movimento espírita. Um movimento de diálogo que visa ampliar compreensão, que visa ampliar sentimento de fraternidade e de amor. Se isso não ocorre, porque se pensa Deus exigente, autoritário, se pensa que disciplina é desculpa para a maldade, porque se perdeu de Deus. E quando estamos distante de Deus, todas as boas intenções produzem frutos muito pequenos. O que é estar distante de Deus? É não entender que Deus se preocupa com cada filho. Então, a correção do irmão tem que ser amorosa. Então, o esclarecimento tem que estar repleto de carinho. Então, a disciplina tem que ser sempre construtiva e não destrutiva. Isso tudo é a consequência de uma única coisa. Se eu olho para o irmão e sei, Deus conhece ele, Deus está vendo, e Deus quer que eu seja uma força de amor, muito diferente de que quando eu acho, não, Deus exige, Deus pune, Deus castiga. Filhos, não tem como explicar mais isso senão pedindo. Sintam o amor de Deus. Sinta o amor desse Pai generoso, desse Pai que tem carinho, desse Pai que olha, que cuida, que tudo faz. Sinta isso, e se você sentir, se você cultivar esse sentimento, todo dia, lembra, bota lembrete carinhoso, meu Pai me ama, meu Pai cuida de mim, meu Pai sabe que estou trabalhando, meu Pai sabe que agora estou no lazer. Sinta esse amparo a cada momento, põe lembrete, escreve, pequeno papel discreto e coloca em mesa, onde quiser, lembra. Realmente, Deus, mas não lembra com pensamento, lembra com sentimento, sente. Deveríamos ter a cada tantos e tantos minutos uma pequena parada de poucos segundos, respirar e dizer, momento de sentir amor de Deus. Momento de sentir o amor do meu Pai. Momento de sentir o amor de meu Criador.
Filhos, somente assim vocês estarão preparados para conhecer em profundidade o Espiritismo. Apenas assim vocês estarão preparados para as grandes conquistas espirituais. Treinem a cada dia 5 segundos, 10 segundos, uma respiração concentrada, um momento de sentir amor de Deus. E vocês mudarão a vida, porque tudo inicia e tudo caminha para o Pai que ama. Muita paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso trabalho, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Um grande abraço.